Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, terça-feira, 18 de fevereiro. Esta é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. O Congresso decide hoje se mantém ou derruba 4 vetos presidenciais a propostas legislativas. O projeto obriga a escola a divulgar a lista de material escolar com 45 dias de antecedência. Telefônicas poderão ter que identificar prestadora de destino de ligações feitas por usuário. E proposta isenta instrumentos adquiridos por músicos profissionais do imposto sobre importação. O Congresso se reúne hoje à noite para decidir em votação aberta se mantém ou derruba 4 vetos da presidente Dilma a matérias aprovadas pelos parlamentares. O mais polêmico é sobre a criação de municípios. Quando o texto foi aprovado, mais de 360 parlamentares foram favoráveis. Só que o resultado de hoje ainda é incerto. O governo está otimista. Provavelmente esse veto será mantido aqui no Senado. Como o projeto originalmente foi elaborado aqui no Senado, a manutenção do veto dispensa inclusive a votação na Câmara dos Deputados. E para impedir a criação de novos municípios, o Palácio do Planalto deve contar com alguns votos da oposição. Nós temos que reduzir despesas e não aumentar. Por isso votamos contra esse projeto e obviamente, a coerência nos recomenda votar favoravelmente ao veto. De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, as novas cidades podem gerar um impacto de mais de R$ 1 bilhão no Fundo de Participação dos Municípios. Ainda assim, o autor do projeto acredita que com o voto aberto no plenário, o Congresso vai derrubar o veto. Eu não acredito, primeiro, que haja razão de fato para vetar. E segundo, eu não acho que o parlamentar que votou conscientemente pela aprovação vá agora votar contra. Então eu vou votar pela derrubada do veto e espero que os parlamentares que votaram pelo projeto votem amanhã também pelo projeto derrubando o veto. O texto aprovado em outubro do ano passado determina que em caso de criação ou desmembramento de município, o pedido deve ser feito à Assembleia Legislativa do Estado por pelo menos 20% dos eleitores residentes na área afetada. Já na fusão ou incorporação, seriam necessários, no mínimo, 10% dos eleitores de cada município envolvido. A Assembleia Estadual só pode aprovar a mudança após um estudo de viabilidade e um plebiscito. Para garantir a manutenção do veto, o Palácio do Planalto prometeu enviar ao Congresso um projeto de lei em regime de urgência, com regras diferentes das que foram aprovadas. Que feche um pouco mais as possibilidades de criação de novos municípios e, ao mesmo tempo, possa direcionar mais para a região norte e a região nordeste a possibilidade de ampliação do número de cidades. Também devem ser analisados esta noite os vetos sobre o repasse de recursos públicos às universidades comunitárias, o que normatiza a travessia de pedestres próximo às escolas e o que regula a condução de veículos de emergência. A TV Senado chegou ontem em sinal digital aberto à cidade de São Luís do Maranhão. A programação está disponível no canal 51.1. E atenção, telespectador da TV Senado em Brasília. Desde hoje, às 0 hora, o nosso canal mudou para quem nos assiste pela operadora a cabo NET. O sinal saiu do canal 7 e foi para o 25. Mas para quem mora em Brasília, não é preciso ter uma assinatura para acompanhar a programação. Na capital da República, basta sintonizar o canal UHF 51. A Comissão de Ciência e Tecnologia está prevista para daqui a pouco, às 9 horas. Quem traz informações ao vivo sobre a pauta da reunião é o repórter Tiago Tibúrcio. Bom dia, Tiago. Bom dia, André. Um sinal sonoro padronizado pela Agência Nacional de Telecomunicações deverá ser emitido nas chamadas de telefones celulares para alertar o usuário
sobre despesas com a conexão entre os números. A exigência está num projeto de lei que deve ser discutido nesta terça-feira pela Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado. Também estão na pauta 43 projetos de decreto legislativo que autorizam serviços de radiodifusão pelo país. Os senadores podem tornar ainda o programa de rádio A Voz do Brasil patrimônio cultural e material do país. A proposição estabelece que o programa, produzido pelos 3 poderes da República, deve ser transmitido em cadeia nacional por todas as rádios, de segunda a sexta-feira, das 19 às 20 horas, como, aliás, já acontece por determinação do Código Brasileiro de Telecomunicações. A reunião aqui da Comissão de Ciência e Tecnologia está marcada para as 9 horas da manhã. É com você, André. Obrigado, Tiago. A Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle se reúne daqui a pouco às 8h30. Entre as matérias na pauta estão normas para o descarte adequado de baterias de automóveis e o direito à gratuidade na identificação das chamadas para os consumidores de telefonia fixa e móvel. Na pauta da comissão está um requerimento para que o delegado Romeu Tuma Júnior, ex-secretário nacional de Justiça, esclareça aos senadores as denúncias que ele apresentou no programa Roda Viva, da TV Cultura, exibido no início desse mês. São revelações associadas ao assassinato do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel, e a um suposto aparelhamento da Polícia Federal para atender aos interesses do Partido dos Trabalhadores. Os senadores votam ainda um projeto que torna obrigatória a identificação de chamadas de telefonia fixa e móvel de forma gratuita. Outro projeto em análise na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle, estabelece normas para o recolhimento e a destinação de baterias automotivas. O objetivo é impedir que o chumbo e o ácido sulfúrico encontrados nesse tipo de bateria sejam descartados na natureza de forma inadequada. Os senadores analisam ainda um projeto que obriga as escolas a divulgarem a lista de material escolar até 45 dias antes da data final para a matrícula. O relator da matéria, senador Cristóvão Buarque, defende a medida. Hoje, um dos custos mais pesados da educação de uma criança é a compra de material didático. Quando você sabe o material didático que vai precisar com antecedência, você consegue pesquisar, procurar, analisar. Então, essa medida vai possibilitar a redução do custo do material didático, não tenho a menor dúvida. Por isso eu sou favorável a esse projeto. A Comissão Mista de Orçamento tem reunião marcada para as 10 horas. Na pauta, matérias enviadas pelo Tribunal de Contas à União para análise do Congresso, como as prestações de contas da Presidência da República relativas aos anos de 2009 e 2011. Deputados e senadores devem votar também requerimento que pede a convocação do ministro das Cidades, Aguinaldo Ribeiro, para falar sobre os critérios utilizados para a realização de empenhos referentes a emendas parlamentares. Instrumentos musicais livres do imposto de importação e isenção de pedágio para motoristas que tenham alguma deficiência física. Assuntos que estão na pauta de hoje da Comissão de Assuntos Econômicos. Os veículos conduzidos por pessoas com deficiência poderão ficar isentos do pagamento de pedágio em rodovias. É o que determina um projeto que está na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos. Mas, para a relatora, senadora Lúcia Vânia, é preciso impor limites à gratuidade, como, por exemplo, levar em conta a renda da pessoa com deficiência para a concessão do benefício. Caso contrário, segundo ela, vai pesar no bolso dos demais motoristas um possível aumento do pedágio. Também pode ser analisada a proposta que isenta do imposto de importação a compra de instrumentos musicais por orquestras e músicos. Para ter direito ao benefício, é preciso comprovar a atividade profissional e um instrumento não deve ter similar no Brasil. A isenção também vale para partes e acessórios. Os músicos podem se beneficiar da medida para uso pessoal uma vez a cada 36 meses. Caso vendam um instrumento antes desse prazo, é preciso pagar o tributo não recolhido com valores atualizados. E a Comissão de Educação tem na pauta de hoje projeto que cria a residência pedagógica para professores da educação infantil e dos primeiros anos do ensino fundamental. Semelhante à residência médica, a residência pedagógica tem o objetivo de aperfeiçoar o formando e deve ter no mínimo 800 horas de duração, além de bolsa de estudo. A reunião está marcada para as 11 horas.
Ficamos por aqui. No decorrer do dia, você acompanha outras informações nos boletins do Senado agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.